Olá a todos, tudo bem? Hoje iremos falar sobre neoliberalismo, o que é, as principais características e os princípios. Eu sou Gabriel Vasquinho e junto comigo aqui temos a Natália Rodrigues. Bem, antes de começarmos explicando o que é o neoliberalismo, temos que entender que ele é uma doutrina socioeconômica. Ele é uma doutrina econômica, né? O que é essa doutrina? É como se fosse a cara, né, que um sistema econômico tem em determinados momentos da história. Durante a história, vivemos um sistema capitalista. E em vários momentos desse sistema capitalista, ele se encontra em uma doutrina econômica diferente. E nisso depende da época, aí dependendo da época que se encontra, né, é uma doutrina diferente. Então esse conjunto de características é o que é essa doutrina econômica, né? E o neoliberalismo é a doutrina econômica vigente, ou seja, é a que encontramos na atualidade. Hoje em dia, a doutrina que vivemos é o do neoliberalismo. E a tendência é só continuar, né? Bem, antes de começarmos a falar sobre o neoliberalismo em si, temos que entender o liberalismo clássico. E quais eram as principais características desse liberalismo clássico? É a manutenção da propriedade privada, o livre mercado, a mão invisível, né? Que é que o mercado se autorregula por competição e os preços vão determinando o mercado. E após a crise de 1929, passa a ser exigida uma maior intervenção do Estado, né? Porque aconteceu uma crise financeira na economia e aí acabou dando origem ao keynesianismo. O que é esse keynesianismo? Bem, nada mais é do que a alta arrecadação de impostos, ou seja, o Estado estando mais dentro da economia. Ou seja, existem altos gastos públicos em benefícios sociais, já que existe essa alta arrecadação de impostos. E o keynesianismo, ele foca no bem-estar social, já que arrecada dinheiro e investe na sociedade, como no caso do SUS, por exemplo. Ele é um fator de bem-estar social. E foi um período de intervenção, né, do Estado na economia. Porém, o keynesianismo começou a parar, a decair, né, na crise de petróleo e por conta do endividamento estatal, porque é muito caro manter esse sistema de investimento público. Então, depois dessas crises, né, depois os estados começarem a se endividar, a crise do petróleo só piorou toda essa situação, acabou trazendo um problema para essa doutrina econômica, né? E aí, depois disso, acabou gerando um novo grupo de pensadores que se dominavam liberais, né? E com base eles formulavam nas teorias de dois economistas, que eram Ludwig von Mises e Friedrich Hayek. Bem, e essa nova teoria, né, ela surge para se opor ao keynesianismo. Ela é uma nova leitura do liberalismo clássico, tendo uma visão econômica conservadora, que aí entra com o neoliberalismo em si, né? E ele começa com um consenso de Washington, que foi uma recomendação para países da América Latina. Eles recomendaram, né? E eles utilizaram os recursos do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial para ajudar financeiramente esses países. Então, eles estavam ajudando os países, eles aconselhavam, recomendavam aos países, né, de países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos que estão passando por necessidade, porém, com uma condição. A condição para que eles sigam esse consenso de Washington é que eles sigam todas as regras que esse consenso prega, né? Que são as regras do neoliberalismo. O que o neoliberalismo defende? O que rege essa doutrina neoliberal é a mínima intervenção do Estado na economia para que ela, através das leis do mercado, se estabeleça e cresça. Basicamente, o Estado trabalha para ficar de fora do conjunto econômico com o objetivo de redução dos gastos públicos. Ele também defende a abertura econômica, que podemos observar que ganhou força principalmente depois dos anos 90, que é quando o neoliberalismo ele chega no Brasil. Podemos dividir em duas fases esse processo de chegada.
A primeira foi no governo do Fernando Collor. Neste momento é muito nítido a questão da abertura econômica, com a redução das taxas alfandegárias. A segunda fase foi no governo do Fernando Henrique Cardoso, onde houve um processo de privatização que foi muito intenso, com a saída direta, então, do Estado, da economia a partir da privatização. Basicamente, queriam reduzir as grandes políticas protecionistas, portanto, houve venda de estruturas e serviços estatais para que a iniciativa privada, então, ela tivesse mais poder de atuação. Um outro importante ponto de defesa é que o Estado ele modifica direitos da legislação trabalhista a fim de que a iniciativa privada tenha mais poder de barganha junto ao trabalhador. Dito isto, podemos entrar numa problemática. Próximo slide, né? O neoliberalismo ele é um modelo econômico muito criticado. A principal crítica feita a essa doutrina é o fato de que, a partir de suas ações, o neoliberalismo ele garante muito mais direitos e poderes aos países desenvolvidos e às grandes corporações, minimizando os direitos trabalhistas, por exemplo. O que garante a países subdesenvolvidos, como o Brasil, que se mantenham como exportadores de produtos com baixo valor agregado, enquanto países desenvolvidos eles crescem nos avanços tecnológicos, caracterizando um desenvolvimento desigual, que aumenta progressivamente a desigualdade entre as nações. Para finalizar, no próximo slide, podemos então citar a questão da estratificação social, que seria para Max Weber o processo que acontece a partir das relações de produção, do status social, dos poderes políticos e econômicos e das oportunidades que os indivíduos ou grupos sociais têm para adquirirem bens. Para ele, as oportunidades de ascensão social estão então diretamente ligadas às variações econômicas do mercado, que está diretamente associado com o tipo de doutrina que um país adota para sua política. Na teoria, o uso do termo status ele torna-se mais importante que o conceito de classes sociais utilizado por Marx. O conhecimento dos grupos que ocupam o topo das pirâmides sociais se dá através do reconhecimento do status, do padrão de vida, das oportunidades e dos fatores econômicos. Por fim, então, essas são as referências. Eu espero que tenham entendido um pouco dessa doutrina, tão presente nas nossas relações sociais, políticas e econômicas até hoje. Obrigado pela atenção.